Queridos irmãs e irmãos, que Deus nos abençoe nesta noite, para que nós possamos refletir sobre o Evangelho que nos revela bênçãos de luz, que nos consola, que nos estimula a prosseguir e a perseverar sempre no caminho do nosso aperfeiçoamento moral. Hoje nós vamos tecer algumas reflexões sobre a importância da resignação em nossas vidas diante da adversidade ou diante das aflições humanas. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele precede dos capítulos anteriores para que nós possamos ter uma compreensão melhor de como devemos nos conduzir diante dos sofrimentos. Por isso que é o primeiro capítulo que fala sobre a lei, não vim destruir a lei. O segundo, meu reino não é deste mundo. O terceiro, há muitas moradas na casa de meu Pai. Quarta, é necessário nascer de novo, porque nós precisamos destes conceitos anteriores para que nós possamos acolher melhor as nossas aflições. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no texto sobre a reencarnação, a resignação, ele afirma: o sofrimento é uma lei do nosso mundo. Então nós vamos refletir um pouco por que é que o sofrimento é uma lei neste mundo planetário. Temos de admitir que na Terra todos sofremos. Em todas as condições, em todas as idades, sobre todos os climas, o homem tem sofrido, o homem tem chorado. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres curvam-se ainda sobre o peso da dor. O rico, como o pobre, sofre na carne e no coração. De todos os pontos do globo, o lamento humano sobe ao espaço. Então, o sofrimento é algo que se generaliza, que está presente em todos os seres. E nós ficamos a nos perguntar: se o sofrimento está presente em todos os seres, e Deus ama todos os seres, como é que nós possamos entender isso? Então, a doutrina espírita ele vem nos ajudar a compreender o amor de Deus na relação com as nossas dores, porque Deus é Pai. Ele nos acompanha, Ele está presente, imanente em nossas vidas, tudo sabe, tudo faz, para ver todos os seus filhos avançando, acrescendo, se aprimorando, se renovando. Mas por que é que nós não conseguimos acolher o amor que Deus nos oferece e sofremos tanto? Fica aí essa pergunta. A gente sabe através da doutrina espírita que este planeta é um planeta de provações e expiações. Isso não é bom nem ruim. É a condição evolutiva do planeta, de todos os seres que compõem este planeta. Como afirmam os espíritos, desde os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, até os mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos puros, depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, desde os mundos primitivos até os mundos celestes, nós, como seres da criação, fomos criados
para transitar ou caminhar por estes mundos em direção ao mundo celeste, quando alcançarmos, no dizer do Mestre Jesus, a pureza de coração, quando alcançarmos a felicidade completa. Então afirma os guias da humanidade que nos mundos de provas e expiações predomina o mal, e o bem, ele está em constante elaboração. Então, se o bem está em constante elaboração, nós estamos aqui justamente nos aperfeiçoando no bem. O bem que nós realizamos, expressamos no dia a dia, na interação com as pessoas, é um bem ainda imperfeito. É um bem que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser conquistado, que precisa acolher situações adversas, para que não venhamos nos paralisar diante delas. Então, como nesse mundo há a predominância do mal sobre o bem, como afirmam os Espíritos, que é uma característica do planeta de provação e expiação, ou seja, de provas e expiações, todos aqueles que nele vivemos estamos, de certa maneira, sujeitos ao mal deste mundo. Quando se diz sujeitos ao mal deste mundo, devemos entender que estamos sujeitos ao mal das pessoas que habitam neste mundo. Porque Deus nos criou a todos com livre-arbítrio e responsabilidade. Mas muitas vezes nós deixamos nos conduzir, nos levarmos pelo mal do outro. E o Evangelho, ele nos ensina que devemos amar a todos indistintamente, inclusive aqueles que se diz nosso inimigo, para que o mal dele não nos faça mal, tornando-nos, ao retribuirmos com o mal, uma pessoa má. Por isso que os Espíritos, eles nos esclarecem dizendo que estamos sujeitos neste mundo, ou seja, estamos sujeitos ao mal deste mundo. Porque enquanto nós não adquirirmos a consciência do verdadeiro bem e nos empenharmos em domar o mal que há em nós, nós ainda estamos sujeitos a ele. É muitíssimo importante nós pensarmos nessa questão de estarmos sujeitos ao mal do outro em relação ao mal que nós não conseguimos administrá-lo em nossas vidas. Então, cada vez que olhamos à nossa volta, encontramos sofrimentos de todos os níveis que nós que venhamos a imaginar. E hoje, com a mídia televisiva, nós passamos a ter uma abrangência maior da intensidade do sofrimento na vida de todos os seres que o compõem. Crianças que nascem microcéfalas, com crânio reduzidos, macrocéfalas, com crânio ampliado, crianças que nascem sem cérebro, crianças que nascem surdas, mudas, paralíticas, sem nenhuma razão exterior palpável. Então, dessa maneira, nós precisamos entender por que é que vivemos neste mundo. E por que este mundo tem essas características que aparentemente desmente a justiça de Deus. Então, o que a doutrina espírita vem nos dizer a respeito disso? Para o homem que se nutre com os ensinamentos da doutrina espírita ou da filosofia dos espíritos, sabe para onde vai, conhece o porquê dos seus males, a razão de ser do sofrimento, além das sobras e das angústias da terra, entrevê a aurora de uma nova vida. Então, a doutrina espírita, como é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores, espíritos estes que alcançaram
a pureza de coração, que tem que percebe o caminho, que por terem passado pelo caminho que nos leva a uma vida completa, a uma vida perfeita, então eles vêm nos revelar, colocando-se como emissários do Cristo. Ele vem nos revelar a doutrina espírita para com ela nós podermos nos consolar, nos aliviarmos e, acima de tudo, nós mantermos viva em nossos corações a esperança, certeza de uma nova vida. No capítulo 5, que fala sobre as causas das aflições humanas, Kardec, ele nos afirma que há duas espécies, que de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir, uma tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Então ele está nos falando das causas atuais das aflições, que essas causas são conhecidas por cada um de nós. O orgulho, o egoísmo, a avareza, a maledicência, a indisciplina, a falta de perseverança, a indiferença, ciúme, inveja. Tudo isso são causas de aflições que faz parte da nossa existência presente. E também nos fala das causas das existências anteriores. Por que é que eu estou falando dessas causas? Porque para nós nos resignarmos, nós precisamos refletir sobre as causas que nos fazem aflitos, que nos tornam aflitos. Porque se nós sabemos o que é o sofrimento, por que sofremos, para que sofremos, como devemos nos conduzir diante do sofrimento, e passamos a nos vermos, a crermos na imortalidade do Espírito, e passamos a entender que as causas dos males, dos sofrimentos mais variados estão em nós mesmos, porque quando Deus nos criou a todos, Ele nos criou potencialmente ou essencialmente perfeitos. Mas através dessas causas que que a alma foi alcançando no transcurso das suas heranças do seu ego, das suas personalidades, do seu caminhar pela terra em existências pregressas, desde o período primitivo, em que durante o período o corpo foi sendo melhor elaborado, o crânio foi se desenvolvendo, as estruturas da anatomia e da fisiologia humana foi oferecendo condições para que o espírito, que traz em si mesmo um potencial de inteligência, de sentimentos, de amor, possa, através desse corpo que foi desenvolvido durante o período primitivo, pudesse, nesse período no qual nós hoje fazemos parte, que é o período de provas e expiações, pudéssemos justamente desenvolver essas faculdades a nível de alma em função do corpo e oferecendo naturalmente as condições para isso. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, ele enumera várias causas, mas nós, a partir dessa, ao fazermos essa leitura em casa, então nós devemos, a partir dessa, refletirmos, analisarmos outras causas que não foram contempladas por Kardec, quando ele diz: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho? Quantos se arruinam por falta de ordem, perseverança, pelo mal proceder? Quantas uniões desgraçadas resultam do cálculo de interesse?
quantas dissensões e funestas disputas teriam evitado? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança? Então, essas causas, elas devem ser refletidas, porque são causas que deixam na alma enfermidades, deixam na alma sofrimentos, aflições, que num período posterior nós somos convidados por Deus, através da nossa consciência, a tornar essas causas, passarmos por torná-las, vamos dizer, procurarmos superá-las, procurarmos transcendê-las para causas outras que o Espírito naturalmente possa alcançar um bem maior. Então, com relação às perdas, com relação às causas anteriores, nós temos, em que Kardec cita e enumera também outras, a perda de entes queridos, ao dos quais são amparo da família, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cetinismo, etc. E assim ele continua. Então, por que, não é? A partir dessas causas que a doutrina espírita, que os espíritos vieram nos revelar, nós passamos realmente a entender melhor por que sofremos. Mas precisamos refletir para que sofremos. Não basta só sabermos por que sofremos. Se faz necessário sabermos também para que adianta sofrer tanto. Em que é que esse sofrimento vai nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso progresso espiritual. Então nesse mesmo capítulo, né, no item 7, Kardec diz o seguinte, que há uma lei de causalidade, que através dessa lei de causalidade nós somos livres ao semearmos, mas não somos livres para colhermos. Então ele diz o seguinte, que os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes as consequências de faltas cometidas. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça, sofre o que fez sofrer os outros. A partir daí, nós passamos a nos conhecer melhor, porque nós sofremos o que fizemos sofrer aos outros. Então, nós sofremos naquilo em que erramos, em que pecamos. Se foi duro ou desumano, poderá ser ao seu turno tratado duramente com desumanidade. Então, se nós nos sentirmos tratados por outro de forma desumana, então isso tem a ver em relação a um passado em que vivenciamos essa experiência mal sucedida. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos. Então, a partir daí se explica que os nossos sofrimentos, os sofrimentos que nós passamos hoje, não têm a ver só com essa existência presente. Remonta-se às existências anteriores, às experiências que se somaram, às faltas que foram sobrepostas umas às outras, aos débitos de amor que contraímos. Então nós temos débitos a superar e nós precisamos reparar esse passado. E para repará-lo nós precisamos ter consciência do espírito enfermo que somos, das necessidades essenciais da nossa alma e procurarmos olhar hoje para a vida presente, procurando nos vermos como um espírito que pré-existiu
e que vem ao longo de várias existências que se soma, né? Vamos imaginar, porque a espiritualidade não define a quantidade de existências que nós passamos, mas desde o estado primitivo até hoje, vamos imaginar uma quantidade aí de 500 encarnações. Então, 500 encarnações em que nós nos conduzimos, e ao lado dessa relação com a matéria, nós fomos nos identificando com o plano material, o plano material foi nos dando prazer e nós fomos assimilando heranças, imperfeições morais, e a alma, naturalmente, no transcurso das suas existências, foi adquirindo inteligência, discernimento, foi acordando sentimentos, e à medida que esses sentimentos e a inteligência vai se expressando na nossa vida, nós estamos sendo convidados para reparar esse passado, para resgatar esses débitos contraídos e avançar em direção a um amanhã melhor. Para isso, nós precisamos eleger Jesus como mestre e procurarmos caminhar em busca de uma vida futura que, no dizer de Kardec, ele diz: somente na vida futura pode efetivar essas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Quando ele fala numa vida futura, é uma vida que vai se aperfeiçoando aos poucos. Essa vida que vai se aperfeiçoando ao longo de uma existência chama-se vida futura. Que vida futura é diferente de uma existência futura. A existência é a existência do corpo. Cada reencarnação, uma nova existência. A vida futura é a vida que vai se aperfeiçoando à luz do Evangelho. Ora, se há 10 anos atrás nós não conseguíamos administrar determinado sentimento, e hoje percebemos que administramos esse sentimento, então essa vida está melhorada. Nós passamos a usufruir nessa existência de uma vida melhor. E assim devemos caminhando em busca dessa vida futura que vai desaguar numa vida plena, numa vida completa, em que o bem se fará na sua plenitude, o amor se fará na sua pureza, na sua perfeição, amor este vivenciado por Jesus. Então, para isso nós estamos sendo, em função de tanto sofrimento que faz parte, que está presente nas nossas vidas, nós precisamos da resignação. E a doutrina espírita vem nos apresentar motivos vários para que nós nos empenhemos nesse processo de aperfeiçoamento moral, de nos resignarmos. E o que significa a resignação? A resignação significa submissão à vontade de Deus, porque nós precisamos nos vermos como filhos da luz. Somos de Deus, fomos criados por Deus, com potencialidades, com atributos, perfectíveis às mudanças, e nós devemos nos identificarmos com Deus como seus filhos, que fomos criados para conquistar a sua herança, porque há uma herança nossa, do nosso ego, das personalidades pregressas, e paralelamente a essa herança, a herança de Deus, a herança dos valores que enobrece a nossa alma, a herança de Deus através das conquistas da inteligência, da razão e dos sentimentos mais nobres. Então, essa submissão à vontade de Deus significa, não é uma submissão de olhos fechados, mas é uma submissão por compreensão de que não há outro caminho a não ser caminhar
com Jesus e aprendermos com Ele a avançar em direção a um amanhã melhor. Então, essa necessidade da resignação, ela passa por uma ressignificação das causas que nos fizeram sofrer. Certo? Então, a submissão leva justamente a administrar melhor as nossas imperfeições morais. Porque a resignação é uma grande virtude que ela se constrói lentamente e gradativamente. Leon Denis diz que quando o sofrimento nos pega de surpresa e a alma ainda está muito verdinha, ela precisa em média de uns 15 a 20 anos para se consolar diante de determinados sofrimentos, a não ser sofrimentos menores, que a alma pode já ter estruturas morais suficientes, mas sofrimentos maiores, débitos maiores, precisa justamente ter alcançado um sentimento de alto amor que possa cobrir essa falta e ele possa realmente acolhê-la, resignando-se e submetendo-se à vontade de Deus. Então, Manuel Filomeno de Miranda diz que a lei do mérito funciona em função da conduta de qualquer indivíduo. Ou seja, a lei do mérito, ela funciona à medida que o indivíduo vai renovando a sua conduta, ele vai adquirindo maiores méritos perante Deus. Porque Deus nos ama a todos. O amor de Deus é igual para todos. Mas nós recebemos de forma desigual, em função dessa lei de mérito. Quanto mais a gente se ama, se aperfeiçoa, mais acolhemos o amor de Deus. Porque o alto amor é o amor de Deus que se expressa na nossa vida. Mas se a gente ama pouco, se a gente se ama pouco, é porque a gente está acolhendo o amor de Deus muito limitado. Quando a gente se ama e se aperfeiçoa, esse aperfeiçoamento, esse alto amor, ele vai se expressando em amor ao outro, em amor ao próximo. Jesus, como é um ser perfeito, o amor que Deus lhes oferece, ele expressa esse amor ao próximo, amando-se, porque Jesus é um canal perfeito. Então, Deus o ama e ele, no dizer dele, eu e o Pai somos um, Deus está em mim, eu estou no Pai. Então, o amor que Deus tem por Jesus, integralmente, ele expressa a si mesmo e coloca esse amor a serviço da vida. Então, no momento que a gente cresce nesse sentimento de alto amor, a gente cresce no sentimento de autoestima. No momento que a gente no momento que a gente passa a ter esse sentimento de desamor, a gente vai diminuindo a nossa autoestima. Por isso que quando nós nos cuidamos, significa que nós estamos nos amando. E quando nós faltamos com os cuidados devidos, é porque está nos faltando também esse sentimento de alto amor. Então, a resignação, como é uma virtude, não é a resignação, não é uma submissão à vontade do homem, é uma submissão à vontade de Deus. Por termos refletido, meditado sobre as leis divinas, por podermos irmos compreendendo lentamente e gradativamente, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de argumentos, que ela argumenta, os espíritos superiores vieram argumentar em prol da vida, em prol da saúde, da paz, da felicidade, argumentar em prol da necessidade de nos empenharmos, nos libertarmos do mal que há em nós, e para isso nós precisamos acolher as provas, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, e quem passa por provas é porque precisa aprender.
como, por exemplo, numa escola, o aluno precisa das provas para analisar e observar como é que anda o seu aprendizado. As provas são testes que, naturalmente, nós passamos para nós nos observarmos como é que anda a nossa fé em Deus, a paciência, diante dos testes, das adversidades, diante das situações, das aflições humanas, diante das dores que passamos, do sofrimento, como é que nós, o quanto avançamos em virtudes e o quanto precisamos avançar para passarmos por aquela prova e testemunharmos diante dela a fé, a esperança, o amor a Deus, a nós mesmos, o perdão diante de uma ofensa, quando alguém nos ofende, quando alguém, ele só nos ofende porque a gente se permitiu ser ferido pelo mal que ele nos desejou. E os espíritos superiores, os espíritos da codificação, diz que quando a gente se ofende é porque nós ainda estamos numa condição de espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores não se ofendem mais com o mal de outrem, porque eles já adquiriram uma condição, uma maturidade psicológica e emocional, que eles não se ferem mais, por eles ter alcançado uma condição de amor do amor incondicional. Como o nosso amor é muito imperfeito, está muito ainda para um amor condicional, então nós nos ferimos com o mal do outro, com a ofensa do outro. E para isso, a resignação, ela caminha com a ressignificação. Nós precisamos ressignificar as causas pregressas, embora nós não as sabemos. Quais são as causas que nos fizeram hoje sofrer? Quais são as causas em função das aflições que hoje nós passamos, das depressões que nós temos, dos medos, das inseguranças, né? Porque nós passamos por doenças as mais variadas, por limites os mais variados, nós não sabemos as causas, porque está no passado. E a misericórdia de Deus é tamanha que leva-nos a não acolher esse passado, a não recuperarmos as memórias pregressas, para que nós possamos dar atenção às provas de agora, desse momento presente, e procurarmos cultivar os sentimentos e crescermos, nos aperfeiçoarmos neles. Precisamos aperfeiçoarmos na paciência, na tolerância, no amor ao próximo, e para isso nós precisamos ressignificar as existências pregressas nas atitudes de hoje, cultivando, né, valores, para que os valores do Evangelho possam ir ajudando naturalmente a superar esse passado. Então, como nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, as adversidades, os contratempos, os obstáculos, as dificuldades várias no campo da afetividade, no campo do amor, as dificuldades em superar determinados vícios, em nos curarmos de determinadas doenças, tudo isso faz parte dessa dificuldade que o espírito deve enfrentar, com fé, com coragem, com convicção, com força, com determinismo, para que nós possamos realmente caminhar em busca de uma amanhã melhor. Então, o objetivo do sofrimento, se ele existe, ele tem um sentido, porque o sofrimento em si não é um mal. O mal é o que o gerou, mas o sofrimento em si, ele tem duas naturezas. Uma é a natureza patológica, em função dessas causas ligadas aos nossos vícios, às imperfeições morais que trazemos na alma, mas o sofrimento também é de uma natureza superior, como por exemplo a exemplo de Jesus, que passou pelo seu Calvário, passou por sofrimentos, mas por amor à humanidade, né? E ele passou pelo seu Calvário para ajudar-nos a passar pelo nosso. Ele é um exemplo de resignação, a resignação plena.
que ele submeteu à vontade do Pai, e sempre na fala dele ele deixava isso bem claro, que está aqui conosco para fazer a vontade do Pai que está nos céus. E no diálogo com Pilatos, quando Pilatos perguntou: tu és mestre? Ele disse: tu dizes, sou mestre, mas eu vim para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade escuta a minha voz. E nós sabemos aqui, não é, que a pessoa que é testemunha é aquele que percebeu a ocorrência. Por isso que a parte jurídica, ele pede testemunhas. Aquele que viu, presenciou o fato, que observou. E Jesus disse muito bem: eu vim testemunhar a verdade. Aquele que percebe a verdade em sua própria alma, aquele que testemunhou para consigo e percebeu, e ele mesmo revelou esse testemunho em feitos de amor, aliviando, curando, consolando, ajudando a cada um de nós a procurarmos testemunhar logo que o nosso testemunho é um testemunho menor, é um testemunho de um amor imperfeito ainda, mas que nos faz bem. É o testemunho de uma fé imperfeita, mas que nos ajuda a transpor determinados obstáculos. É o testemunho de uma paciência imperfeita, mas que ajuda-nos a caminhar, né, por caminhos, nos tornando mais tolerantes uns na relação uns com os outros. Então nós estamos aqui para aperfeiçoar as nossas almas, procurando transcender das sombras para a luz, transcendermos das ilusões para ir em busca daquilo que é real, que é duradouro, que é transitório. Então precisamos ressignificar a mágoa com perdão. Precisamos ressignificar a doença com saúde. Precisamos ressignificar a impaciência na paciência. Precisamos ressignificar o cansaço com uma vida mais dinâmica. Tudo isso é o embrião da resignação, que vai se formando, que nós vamos construindo, edificando essa virtude, que ela precisa caminhar conosco, para que através dela possamos realmente superar. Mas Leon Denis afirma: o sofrimento é a lei neste mundo, porque é através do sofrimento, a presença do sofrimento em nossas vidas faz com que a resignação ela comece a se desenvolver, e nela vamos alcançar, na própria resignação, uma condição maior para superá-lo, inicialmente superando o mal que nos faz mal. Vou aqui dar uns pulos, certo? Que horas, hein? Então, a doutrina de Jesus ensina que a obediência e a resignação, duas virtudes que são companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Veja que a obediência é o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. A obediência e a resignação leva-nos à subjugação. Ou seja, nós passamos a atender à vontade de Deus por essa relação dessas duas virtudes. Porque não basta só porque o coração, o sentimento acolhe a resignação, mas a partir da compreensão do porquê das causas que nos fazem sofrer. E para que nós estamos aqui sofrendo, e em função desse entendimento e dessa fé que nos aponta para uma vida futura, então a alma chega à conclusão que vale a pena sacrificar os vícios em prol das virtudes, que vale a pena sacrificar o mal em prol do bem, que vale a pena sacrificar
porque não existe nos códigos, nos princípios do Evangelho, lamentação, queixa e reclamação. A lamentação é saudade das vidas pregressas que nós tivemos. Como a nossa vida pregressa foi uma vida ensombreada pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Então, quando a gente lamenta, se queixa, estamos resistindo ao convite da resignação. Ou seja, estamos resistindo ao convite que Deus, como Pai, nos faz de ir avante, de ir em busca de uma nova vida, de iluminarmos a nossa alma. Então, quando vem o sofrimento com uma provação e expiação, porque a expiação está ligada às nossas faltas, e as provações são, muitas vezes, nós a buscamos para acelerar o nosso crescimento, o nosso progresso aqui na Terra. Então, com a relação entre obediência e resignação, a submissão ou a aceitação dinâmica da vontade de Deus acontece naturalmente. Lógico que há uma resistência muito grande. Nós somos muito resistentes às mudanças. Somos muito resistentes a acolher o Evangelho, a meditarmos sobre o Evangelho. Então, em função dessa resistência, muitas vezes nós precisamos receber o impulso do sofrimento. E o sofrimento, ele se faz necessário às nossas vidas, porque é através do sofrimento, gerado muitas vezes por uma doença, porque o sofrimento é sentimento. As doenças, elas é a expressão também das emoções. Existem muitas doenças que são psicossomáticas, e é através das doenças do corpo que a alma se cura. E nós precisamos assim observar isso, que a filosofia, a psicologia de Joana de Anjos vem nos ajudar a entender melhor isso. Que as doenças do corpo, nelas encontramos a cura da alma. Então vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, o diabético, ele contraiu a doença em função de uma carência afetiva, de um sentimento de amor baixo à sua própria vida. Aí ele vai compensar essa carência afetiva através do alimento, da indisciplina alimentar, comendo algo que sai do limite, né? Se excedendo em determinados alimentos em detrimento de outros, se excedendo no carboidrato. Então, quando ele contrai a diabetes vai convidá-lo à disciplina, a disciplinar a forma de se alimentar, a se alimentar de forma mais comedida. E nesse trabalho consigo mesmo, ele vai procurando cultivar ao lado da vontade de se curar o sentimento de auto-amor, e vai crescendo nesse sentimento e vai se reequilibrando. Como, por exemplo, determinadas doenças reumáticas, que está ligado aos estresses, às irritações, o temperamento forte. Então, com a própria doença, ele vai se curando justamente desse temperamento forte e vai tendo mais paciência, calma, serenidade, se desapegando mais do mundo e naturalmente vai se curando, se renovando. Então, por isso que quando nós passamos a compreender isso, não é? A resignação ela vai se dando, porque nós passamos a entender que as doenças não é algo que está contra nós, mas é uma necessidade da alma, que através da doença a alma precisa curar-se, precisa libertar-se. Então, quando o indivíduo vem com problemas de ordem cerebral,
Então é porque por trás desse problema existe um gênio, um indivíduo inteligente, mas que não se conduziu bem em existências passadas na inteligência. Não fez bom uso da inteligência, porque as maiores expiações, elas estão ligadas às pessoas inteligentes, mas que não se conduziram bem na inteligência, porque fizeram uso da inteligência para as lideranças, para os interesses pessoais, no campo do orgulho, no campo das conquistas materiais, das guerras. Então, quando o indivíduo vê isso, é uma expiação que está dentro do contexto da misericórdia de Deus. Porque nós passamos pelas nossas expiações, mas somos amados por Deus. Deus nos ama, a sua justiça caminha na misericórdia, com a misericórdia. E a misericórdia é o pai acolhendo o filho nas suas imperfeições morais, na sua pobreza de amor, mas sabendo que esse filho, sentindo-se acolhido, através dos espíritos que se colocam como agentes de Deus, naturalmente vamos alcançando uma nova vida. E o sofrimento, ele vai ajudando nisso. Então, lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir os males da vida, seria uma covardia consigo mesmo. As dificuldades que temos a vencer exerce e desenvolve nossa inteligência. Todavia, quando os nossos esforços tornam supérfluos, quando o inevitável ergue-se, chega a hora de apelar para a resignação. Lógico que não vai ser uma resignação como a de Jesus no seu Calvário, mas é uma resignação que já vai gerando efeitos, por entender que o sofrimento é algo que vai acelerar o progresso, que vai impulsionar aquela alma. Mas no dizer de Jesus, quando ele afirmou, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, Jesus não se referiu a todos os que sofrem, porque todos os que sofrem só são merecedores da consolação se trilharem o caminho da resignação, se colocarem a vontade de Deus acima dos seus desejos, se caminharmos na caridade, se caminharmos na fé, se caminharmos no perdão, porque a fé operosa, ela é resignação ativa, mas a fé presunçosa, a fé aparente, é uma aparente resignação, mas é comodismo, porque o comodismo ele é passivo, ele é inconsciente, mas a resignação é uma virtude ativa, consciente, do caminho que se propõe a percorrer. Então, por isso que a doutrina espírita vem nos argumentar com relação à vida, e nós precisamos aprender com o Calvário de Jesus e com o Calvário que os apóstolos, na época de Jesus, passaram, porque foram preparados por Jesus, para sacrificar, se necessário, pela obra de Deus, pela conquista do reino de Deus, por encaminhar outras obras na busca dessa conquista. Eles também se prepararam para este ato heróico da resignação. Porque, segundo Leon Denis, a resignação plena é o coroamento da maior vitória que o ser alcança, que é a vitória sobre si mesmo. A vitória sobre o mal por alcançar o bem em plenitude e tornar o seu coração puro e uma alma realizada pelo bem que foi realizando no transcurso dos tempos. Que Deus nos abençoe a todos.